A seguir, mais uma atração com a marca da TV Galega, a imagem da cidade. Olá, amigos Galega na Sociedade, mais uma vez no ar, com muita novidade, muita informação. Hoje realmente nós temos assim muita informação para vocês. E aqui estamos, né, seu Chico? Tudo certo? Mais um Galega na Sociedade, no canal 20 da NET, TV Galega, a imagem da cidade. Eu começo falando do meu visual, equipe SJ. Juliano me maquiou, me penteou, equipe SJ, lá do Serginho e Juliano, né? O nosso cenário da Janzi Decorações, o cenário meio que improvisado, né, Chico? Porque nós estamos de Casa Nova, gente. A gente está na TV Galega, em Casa Nova, aqui, é na esquina, que rua que é essa, Chico? Rua Chile, né? Pertinho da antiga TV Galega. Todo mundo vai saber breve, né? Nós estamos aqui meio improvisado, mas o seu Chico já deu certo aqui o nosso cenário, já deu um jeito. A gente hoje não vai ter sorteio, gente. Peço desculpas a vocês, mas não teremos sorteio, porque estamos naquela fase de adaptação. A gente mudou ontem, está mudando ainda. Mas olha, o programa está sendo feito, vai ser feito assim para vocês, com muito carinho, com muita informação importantíssima, certo? Eu já falei do meu visual, né, seu Chico? Quero falar também, olha aqui, ó, completando o meu visual, eu estou hoje vestindo uma camisa. Mostra aqui, ó, seu Chico, dá para mostrar? A marca Dudalina. Sabe onde tem agora, gente? Na Monique Cia, essa camisa lá da Monique Cia. Estou vestindo uma camisa, uma roupa lá da Monique Cia, né? Uma calça de elastano também e uma camisa jeans da Dudalina, porque a Monique Cia tem uma coleção variada de camisas dessa famosa marca. E isso sem contar assim, os estilos de festa com descontos de 30% até 50%, muita coisa bonita mesmo na Monique Cia. Minha amiga Janice e todas as meninas estão convidando para passar lá, dar uma passadinha na Monique Cia, certo? Então tá dado o nosso recado, o nosso visual, e aí já falamos o nosso cenário também. Nós vamos rapidinho aqui, quero fazer um agradecimento, vou mostrar aqui, seu Chico. Eu recebi do Bela Vista Country Club o convite para o Sambavaí, muito bonito, olha, muito criativo. Ano passado também eles já mandaram um convite muito bacana. E aqui, olha, um crachá da imprensa, uma venca, simpático, né? Não é simpático, seu Chico? E aqui o convite, ó, Regina Almeida, temos um convite especial para você. O Bela Vista promoverá no dia 11 de março, a 39ª edição do Sambavaí. Este ano a temática da festa será inspirada nas nossas florestas. Para que você já entre no clima, estamos lhe presenteando com essa samambaia havaiana, ó, Chico, que tem tudo a ver com o Sambavaí. Que bonitinho, né? Vou plantar com muito carinho lá na minha jardineira. O evento está sendo preparado nos mínimos detalhes para que todos curtam ao máximo e sintam o clima de uma festa dentro da floresta, né? Então, tem mais aqui. Além disso, quem comandará o palco no Salão Nobre será a banda Cauana. E já na tenda teremos o DJ Lucinho Almeida, banda Lasqueras e o tão esperado show nacional com a banda Chimarruts. Olha que legal, é bacana, conhece, Chico? Entre nesse clima e venha prestigiar a festa mais esperada do verão, 39ª edição do Sambavaí. Muito obrigada a toda a diretoria lá, quem me mandou o convite, obrigada. A gente vai fazer o possível para estar presente nessa festa e vamos falar mais próximo aí sobre esse grande evento que faz parte do calendário da nossa cidade de Blumenau, calendário social. Então, iniciando o nosso bloco hoje, eu recebo com muito prazer o Dr. Amaury Miele Filho, infectologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Obrigada, eu agradeço a sua presença aqui. E nós vamos falar de um assunto assim que está deixando todo mundo doido com informações
com desinformações, né? Tá todo mundo pegando até uma neura, como a gente já conversou sobre isso, né? Vírus, vírus e mais vírus. Na verdade, doutor, como é a transmissão? Vamos iniciando assim. Como é a transmissão de um vírus? Bom, o vírus é uma estrutura viva das menores que a gente conhece, né? É um micro-organismo. Nós temos, no campo da infectologia, em torno de 1.453 tipos de vírus diferentes que podem causar doença no ser humano. Então, a transmissão, ela acontece por fluidos orgânicos. Ou seja, vamos dar alguns exemplos clássicos. O vírus da gripe e o vírus do resfriado comum, que são transmitidos por via aérea. Alguém que está contaminado, está infectado, ao tossir, ao falar, né, ao espirrar, manda partículas que contêm o vírus para um outro indivíduo que está suscetível. Você pode ter vírus que são transmitidos por via sexual, por exemplo, HIV. Né? Você pode ter vírus que são transmitidos por via de transfusão sanguínea, o HTLV, o vírus da hepatite B. Você pode ter vírus que são transmitidos por vias congênitas. Alguém que está infectado e pode passar para o bebê. O citomegalovírus, o vírus da rubéola. Ou seja, qualquer fluido orgânico, saliva, suor, secreções, sangue, são passíveis de levarem um vírus para uma outra pessoa. Certo. Sintomas. Depende do tipo de vírus que você está lidando, né? Nós temos hoje, talvez, a situação mais comum são esses vírus respiratórios, que você vai ter manifestações como tosse, como febre, como coriza, secreção nasal, em alguns casos até pneumonia. Talvez em segundo plano, os vírus que podem atingir o sistema digestivo, aí você vai ter diarreia, vômito, as chamadas gastroenterites. A sintomatologia vai estar diretamente relacionada ao tipo de vírus e à predileção dele por algum tipo de órgão que o paciente vier a ser infectado. Bom, e agora então nós vamos entrar realmente no assunto que está tirando o sono de muita gente, né? O que é, inicialmente, o que é o Zika vírus e de onde ele vem? O Zika, nós temos hoje muito mais questionamentos do que respostas prontas, né? O que nós conhecemos do Zika esse vírus foi descoberto em 1947 na floresta de Zika, daí vem o nome, que fica em Uganda, na região central da África, às margens do Lago Vitória, mas foi descoberto em macacos. Eram experiências que estavam sendo feitas naquela época, e esse vírus foi isolado de um macaco chamado macaco rhesus, que é aquele macaco comum africano. Até 2007, foram pouquíssimos casos identificados no ser humano. Em 2007, houve uma epidemia numa ilha chamada Yap, YAP, que fica na região da Micronésia, no sul da região asiática. Nessa pequena ilha, estima-se que aproximadamente 80% dos habitantes foram infectados. Em 2013, 2014, nós tivemos uma segunda epidemia documentada que ocorreu na Polinésia Francesa, onde um grande número de pessoas foi infectado pelo vírus, e chamou atenção que 80% dessas pessoas não tinham sintomas. Só foi descoberto que eles tinham sido infectados através de exames de sorologia. E chamou atenção também que 49 casos de uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia ascendente, é uma doença neurológica, esses 49 casos foram notificados após essa epidemia, o que criou uma suspeita de que a Guillain-Barré pudesse ter sido ocasionada, e parece que sim, pelo vírus Zika. Hoje a gente está vivendo uma situação epidêmica aqui no Brasil. Acredita-se que esse vírus tenha entrado no Brasil ou durante a Copa do Mundo, 2014, ou logo em seguida, quando aconteceu no Rio de Janeiro uma competição internacional de remo, onde muitas pessoas, muitos competidores vieram dessa região da chamada Polinésia Francesa, da Micronésia. Então, provavelmente foi nesse momento que o vírus chegou no Brasil.
documentado, isolado pela primeira vez, foi em março do ano passado, de 2015, na região de Camaçari, no sul da Bahia. Assim chegou no Brasil. Nós acreditamos que ele veio e que deve ter entrado no Brasil realmente em 2014. Se nós considerarmos essas eventuais complicações que nós estamos e vamos discutir hoje aqui no programa de maneira bem direta, de gestações que podem ter levado a complicações como microcefalia, né, do vírus, isso passou a ser registrado no Brasil a partir do segundo semestre de 2015. Então, muitas pessoas já tinham sido infectadas em 2014. Então, a ideia se pensa hoje que ou durante a Copa do Mundo ou logo em seguida, se não me engano, essa competição no Rio de Janeiro aconteceu em agosto de 2014. E é provável que tenha sido daí que as pessoas infectadas trouxeram o vírus aqui para o Brasil. E de que forma contaminaram, então? Já se falava no mosquito? Sim, o Zika vírus, ele faz parte da família Flavivírus, onde a gente tem o mosquito, o vírus da dengue, onde a gente tem o vírus da febre amarela e vários outros vírus que são transmitidos pelo mosquito Aedes. Nós estávamos discutindo anteriormente, nós temos dezenas de tipos diferentes de Aedes. Aqui no Brasil e principalmente no mundo, o principal tipo é o Aedes aegypti, né? Como ele é o transmissor da dengue, e nós estamos vivendo uma situação de dengue epidêmica no Brasil há muitos anos, a transmissão se dá pelo mesmo vetor. Então ele entrou de carona no Aedes aegypti e passou a ser transmitido para as pessoas suscetíveis. Diferença entre, vamos dizer assim, como o senhor comentou a respeito do Zika, de onde veio, vamos falar sobre dengue e chikungunya, a procedência, vamos dizer. A dengue é uma doença histórica, né? A gente tem dengue desde a época imperial, aqui no Brasil, no mundo. 5 tipos, né? Existem 5 subtipos diferentes, mas que atingem o ser humano são 4. É o tipo 1, 2, 3 e 4. O que é interessante com a dengue é que quem pega o tipo 1 não pega mais o tipo 1. Ele cria uma imunidade. A gente chama de imunidade tipo específica. Então, o ser humano ele pode pegar 4 vezes o dengue. Mas uma diferente da outra. Uma diferente da outra. Né? Já a chikungunya é uma doença, e o nome chikungunya vem do idioma da Tanzânia. Onde ele foi identificado pela primeira vez foi na Tanzânia, e o termo chikungunya significa doença do andar encurvado, porque é um vírus que causa uma doença febril, com muita dor nos ossos, muitas dores articulares, que chegam a predominar por meses, até anos. Eu estou acompanhando um paciente que veio do Haiti, e a gente tem hoje muitos haitianos trabalhando aqui em Blumenau, que contraiu chikungunya no Haiti, e há 1 ano e 2 meses ele vem com dores articulares, ele está incapacitado até para trabalhar por causa do chikungunya. É como se fosse uma doença reumatológica. Então, chikungunya, dengue e zika são vírus transmitidos pelo mesmo vetor, que é o Aedes aegypti. Embora os sintomas possam ser parecidos entre essas 3 patologias, o Zika tende a ter um sintoma mais leve, tende a causar sintoma mais leve. Mais leve? Mais leve. Por exemplo, 80%, como eu falei anteriormente, dos pacientes que pegam a infecção não tem sintoma. Então nem sabe que foi infectado. Quando ele tem uma forma clássica, ele vai dar febre, vai dar manchas vermelhas pelo corpo, ele pode dar dores no corpo, dores articulares também, conjuntivite, mas é um processo bem limitado. Não dura mais do que 7 dias. E aquilo resolve. A dengue é como todos nós conhecemos, uma doença febril, com muita dor, né, principalmente muscular, que também pode dar um vermelhão, e tende a ter um quadro um pouco mais arrastado, um pouco mais demorado. E o chikungunya é o que mais dá sintoma, principalmente a forma articular. Eu sempre até brinco que se eu tivesse que escolher para pegar entre um dos 3 vírus, eu preferiria o Zika, que é o mais leve, seria uma doença que teria um afastamento do trabalho, uma incapacidade temporária muito curta, né? E o chikungunya é realmente o que mais preocupa em termos de morbidade, como a gente fala. Ele mantém os sintomas durante um tempo maior. Mas, no entanto, o grande vilão está sendo o Zika.
Por quê? Bom, vamos lá. O Zika, atingindo um cidadão, um homem, sexo masculino, uma criança, muito provavelmente vai ser uma doença muito limitada. O que se passou a ver com o Zika é uma situação completamente diferente. Gestantes, né, principalmente no início da gestação, no primeiro trimestre, que contraíram a doença e que essa doença levou a uma complicação para o bebê. O questionamento é, essa relação entre casos de microcefalia, casos de crianças que nasceram com problemas neurológicos, ela realmente é causada pelo vírus Zika? Sim, ele pode causar. Mas qual é a proporção? Nós não sabemos. Por exemplo, não se sabe. Não sabemos. Nós temos casos bem documentados em que as crianças, a mãe teve um quadro clínico compatível com Zika, acompanhou-se essa criança durante o desenvolvimento fetal, né? Durante os exames de ultrassom se mostrou que o perímetro cefálico já era menor, e quando a criança nasceu, confirmou-se que ela tinha um perímetro cefálico menor que 32 centímetros, calcificações intracranianas e identificação do vírus através de técnicas moleculares na criança. Porém, o número de casos confirmados ele é pequeno. Ele é pequeno. Ele não é. Nós estamos começando a fazer essa identificação. Então sempre existe o questionamento: qual é o percentual, se eu estiver grávida e adquirir o vírus, qual é o percentual que eu tenho de passar esse vírus para a criança e essa criança ter uma malformação? Não sabemos. Muito provavelmente, eu vou arriscar dizer até que, vou tirar até esse muito provavelmente, vou dizer, certamente é muito inferior a se uma mulher tiver um citomegalovírus, tiver uma toxoplasmose, que é um parasita, se ela tiver o vírus da rubéola, adquirir rubéola, né, no primeiro trimestre principalmente, as complicações neurológicas vão ser muito maiores com essas doenças que a gente tem na nossa comunidade, né, de forma endêmica, né, 80%. Já se fala há tanto tempo? Há muito tempo, exatamente, né, do que o Zika. Nós vamos ter que aprender, estamos aprendendo, né, com essa questão do Zika. Mas, se eu tiver espaço, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da microcefalia. Certo. E até tão sem informação precisa mesmo, que até acho que foi ontem, saiu a respeito daquele casal, daquela mulher que teve gêmeos, né? E um dos gêmeos tem e o outro não tem, né? Quer dizer, não tem uma explicação realmente. Aí é a demonstração de que nós não temos uma ideia da taxa de infecção. Isso, nós usamos isso na infectologia. Qual é a taxa de infecção congênita, né? Por exemplo, nós sabemos, aprendemos isso com experiência. Se uma gestante adquire rubéola no primeiro trimestre da sua gestação, a chance dela passar o vírus para a criança é 50%. 50%. Tá? Não tem tratamento para a rubéola, então a gestante tem que torcer para que, mesmo passando o vírus, esse vírus não cause uma doença para esse bebê. Principalmente neurológica, ou cardiológica, ou até surdez, né? Catarata, tem uma série de problemas que podem acontecer. Na questão do Zika, nós não sabemos. Nós não temos essa ideia. Porque nós precisamos, primeiro, entender qual é o número de pessoas que realmente estão infectadas, qual é o número de gestantes que foram infectadas, isso só vai se saber através de testes sorológicos, e daí entender o percentual de transmissão. Como eu disse, isso ainda é um questionamento. Então nós pulamos a pergunta que eu faria a respeito de riscos adultos, crianças e grávidas. A gente não tem uma coisa muito precisa no caso, né? Talvez o risco maior seriam para gestantes. Para gestante. Né? Porque a chamada mortalidade pelo Zika é extremamente baixa. Inclusive nos outros países onde a epidemia foi bem estudada e já foi controlada, como eu falei, né? Nessa ilha chamada Iapé, na Polinésia Francesa, a mortalidade é muito baixa, né? Diferente da dengue, que a dengue pode ter uma evolução, por exemplo, hemorrágica. Existem formas de dengue que são mais agressivas. Sim. O paciente tem muito sangramento e ele vem a falecer por causa desse sangramento. Já o chikungunya também tem uma mortalidade baixa, mas uma morbidade, ou seja, um adoecimento prolongado, né?
Então, o problema maior parece estar ligado ao risco gestacional, né? E também agora sabemos, né, diferentemente do vírus da dengue e do chikungunya, o vírus do Zika tem sido identificado no sêmen e na urina. E no sêmen acabou de sair um trabalho dessa semana mostrando, acompanhando um paciente que eles identificaram o vírus Zika no sêmen dele por 2 meses. Durante 2 meses, amostras de sêmen foram coletadas e tinham vírus ali. E já tem caso registrado de pessoas que se contaminaram com o Zika num país onde, por exemplo, o Brasil, voltou para o seu país de origem e passou por via sexual para sua parceira, o seu parceiro sexual. Isso já está bem documentado. Então já está documentado. Já está documentado que pode ser transmitido por via sexual. Na amamentação, não. Não sabemos. Nós não sabemos se há risco, portanto, uma gestante pode até nos questionar, ou ao ginecologista ou a nós, infectologistas. Eu posso amamentar? O consenso que a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, coloca é que a amamentação é muito mais benéfica do que o risco de transmitir. Então, não haveria problema para a amamentação, até a presente data. Só o HIV, esqueci. Não, HIV, hepatite B, né, tudo isso não, obviamente não. O HIV tem casos clássicos registrados de transmissão pelo leite materno. Vamos entrar agora, então. Nós temos que chamar os comerciais ou não ainda, né? Vamos seguir? Vamos começar nas informações desencontradas. E eu gostaria que o senhor falasse, então, sobre a microcefalia. Pois eu queria chamar a atenção dos nossos telespectadores pelo seguinte dado. O Brasil registrou, ou registrava até o ano passado, em torno de 140 a 150 casos de microcefalia por ano. Nós somos um país continental. Tá? Isso daria, se a gente fosse fazer um percentual, e a gente na infectologia gosta muito de trabalhar com percentuais, né? Isso daria mais ou menos, se esses números fossem corretos, 0,5 casos de microcefalia para 10 mil crianças nascidas vivas. Esse seria o número do Brasil. O número dos Estados Unidos, que tem uma notificação muito melhor que a nossa, é de 2 a 12 casos de microcefalia a cada 10 mil nascidos vivos. Então isso chama atenção. Eu trabalhei muito tempo em hospital grande, em cidades que atendiam a população do Brasil inteiro, e eu vi muita microcefalia na minha formação médica. Isso há anos. Há muito tempo atrás. Não vou falar quanto tempo, não posso entregar. Mas há muito tempo atrás. Mas isso, 140 casos é muito pouco. É muito pouco. Né? Mas tudo bem, se aceitou esse número como um número oficial, vamos dizer assim. Quando se começou a criar uma relação entre a microcefalia e o provável aparecimento do Zika vírus, é lógico, sim. Por quê? De repente nós estamos notificando mais microcefalia, e o que tem de novo? Tem o Zika vírus aqui no Brasil. Há uma associação? Eu posso taxativamente dizer que Zika vírus causa microcefalia? Não, ainda não. Ele causa, em alguns casos, essas complicações. Mas eu não posso explicar o aumento do número de casos de microcefalia no Brasil apenas pelo Zika vírus. Por quê? Porque muito provavelmente nós estávamos subnotificando os casos. Na medida que você começa a ver que crianças com período cefálico menor que 32 centímetros passam a ter uma obrigatoriedade de registro, você começa a notificar mais. Por que os Estados Unidos notifica de 2 a 12 casos e nós tínhamos 0,5 casos? Qual a diferença? É um país tão continental quanto o nosso. Né? Então, esses dados estão chamando a atenção. E rapidinho, 10 segundos, acabou de sair um trabalho, um estudo feito na Paraíba, com 16 mil crianças, 16.476 para ser mais exato, de 2012 a 2015. Essas crianças foram monitoradas para avaliação de doenças cardiopatia congênita, e eles viram que nessas 16 mil crianças,
havia microcefalia. Nós estamos falando desde 2002 a 2014, num número maior do que era o notificado. E se transformado para o número absoluto, daria mais de 5 mil casos, se eu estendesse isso a todo o Brasil, mais de 5 mil casos de microcefalia aqui no país. Então, ou seja, nós não estaríamos vivendo uma epidemia de microcefalia. Nós estaríamos vivendo um aumento do número de casos, mas talvez pela notificação está sendo feita de modo mais adequado. Isso. Quando o senhor fala nesses dados todos, na verdade, quem faz esse tipo, quem fica responsável por isso? Uma vigilância epidemiológica? São os serviços de vigilância epidemiológica que cuidam. Todas as doenças de notificação compulsória, elas têm que ser notificadas. Pelo hospital, pelo médico. É isso que eu ia falar. Existe uma relação, vamos dizer, Sim. com os hospitais, porque os hospitais têm os CCIH, né? Sim, Centro de... que agora não é mais. Agora é Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, né? Mas ainda é o CCH, né? Eu sou coordenador desse serviço no Hospital Santa Catarina e o nosso serviço é que faz a notificação, a boa parte da notificação de casos, até de violência sexual. Existem uma série de agravos à saúde que são notificados. Mas as doenças infecciosas, todas elas devem ser aquelas de notificação compulsória. Por exemplo, leptospirose, suspeita de dengue, suspeita de rubéola, hepatites, né? Cachumba, sarampo, etc. e tal. Isso é passado para a vigilância. Isso é passado para a vigilância. A vigilância passa, a vigilância aqui do município faz um trabalho excelente. Ela passa todos os dias nos hospitais para pegar os dados de notificação. Então, se chegar um paciente lá com suspeita de dengue ou de zika, ou chikungunya, ou seja qualquer outro tipo, vai ser notificado. Porque a suspeita é notificada. Porque até você confirmar um diagnóstico, o exame pode demorar, né? Agora, se chega um paciente no pronto atendimento, que veio de uma área onde tem ocorrido casos ou de dengue, de chikungunya, ou de zika, para a gente pegar essas 3 patologias assim, e ele vem com sintomas de febre, mal-estar, etc. e tal, ele faz exames, né? Ele é submetido a exames para identificar o que ele tem, e essa solicitação, essa suspeita, vamos dizer, de dengue, por exemplo, ela já entra com uma notificação. Porque esses exames que estão indo para Florianópolis, é uma complementação ou é um... Não, assim, nós não temos hoje, até a presente data, aqui no Brasil, teste sorológico, ou seja, medir anticorpos contra o Zika vírus. Não temos. Sim. O que tem sido feito é biologia molecular. Eu coleto o sangue de uma pessoa suspeita de estar com Zika, e esse sangue, através de DNA, de técnicas de amplificação de biologia molecular, a gente faz a pesquisa direto aí, do vírus direto nesse sangue. Nós não temos sorologia. Para dengue nós temos, para chikungunya nós temos, fazemos, se necessário, repetimos essa sorologia. Isso está bem claro, né? Sim. Agora, a sorologia deve entrar em breve aqui no Brasil para ser feita de uma maneira até mais generalizada, até para nós termos uma ideia da real incidência dessa infecção no nosso meio. Como eu falei que 80% não tem sintoma, então eu posso ter um número muito grande de pessoas sem saber que não sabem que tem. É verdade. Doutor, vamos fazer uma pausa, vamos chamar os nossos comerciais, né, seu Chico? Não saiam daí, gente, o assunto é super interessante, como vocês podem estar. Tenho certeza que está todo mundo antenado aí. E a próxima pergunta seria assim, vamos falar sobre a demora, porquê da demora do resultado, né? Se o doutor tem alguma ideia a respeito. E vamos falar sobre esse mundo, eu diria assim, entre aspas, sujo, né? Que nós estamos vivendo, né? Poluído demais. Certo? Combinado? Voltamos já, não saia daí que eu volto já já. Equipe SJ, um conceito em beleza para seus cabelos e unhas. Cortes masculino e feminino, mechas, tinturas, escova, hidratação, coloração, mega hair, penteados para cabelos curtos e longos, penteados do básico ao elegante. Embelezamento das suas unhas através do atendimento de pedicure e manicure com profissionais altamente gabaritados.
unhas postiças, maquiagem, aplicação de cílios postiços inteiros e cílios fio a fio. Equipe SJ, prontos para atender a todos. Nereu Ramos, 367, Edifício Josefina Boatim. Clínica Nasser Dermatologia, uma clínica moderna com alto padrão de atendimento em doenças de pele, cabelos e unhas. Também nas cirurgias dermatológica, laser terapia e dermatologia cosmiátrica. Clínica Nasser, telefone 3322-3143, a Rua Hermann Rucher, 955. Estamos de volta, assunto interessantíssimo. E a pergunta, então, por que a demora do resultado, doutor? Esse teste, ele é um teste caro, né? Porque ele envolve uma técnica de diagnóstico que você precisa de laboratórios especializados, pessoal treinado. Então, ele não é um exame tão simples assim de ser disponibilizado, como nós estávamos falando antes, a sorologia, que é um exame barato, rápido. Então, tecnicamente, para você fazer a pesquisa de biologia molecular, por técnicas normais, você vai levar em torno de 12 horas a 24 horas, mas para emitir esse diagnóstico, leva um tempo, até porque o exame hoje tem sido encaminhado para laboratórios de referência. Nós temos laboratórios aqui na cidade capazes de fazer esse teste, né? Porém, como hoje tudo está centralizado em Florianópolis e diretamente ligado ao governo, por enquanto a disponibilização está sendo feita apenas através do governo. Foi mais ou menos parecido com a gente teve na época do H1N1, que também os testes moleculares tinham que ser encaminhados para fora, sendo que a gente poderia ter feito isso aqui em Blumenau, perfeitamente. Mas a gente até... Regras são regras. A gente não entende, né? Mas a gente tem que aceitar, enfim. Bom, doutor, mundo sujo, né, que a gente está vivendo, né? Poluído... Eu fico pensando para onde vai os nossos impostos, né? Porque nós temos 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à rede de tratamento de esgoto. Ou seja, isso é muito sério, isso é muito grave. Porque, além de ser, né, como uma sujeira completa, é uma área de alta veiculação de patologias. Só para ter uma ideia, no mundo, a principal causa de morte em crianças são as diarreias. 82% dos casos de mortes por diarreia são de vírus, são de agentes que estão no ambiente. Então, um local onde não trata o esgoto gera esse tipo de morbidade. Nós temos aqui no litoral exemplos. Né? Todo ano nós atendemos, nessa época, dezenas, centenas de pessoas que vêm com diarreia, que vem com essas chamadas gastroenterites, que é vírus jogado, esgoto jogado diretamente no mar. E aí, com essa mobilização toda, com essa neura que virou no país todo, até fora, aí eu até arrisco a dizer uma coisa assim, muito ilógica, pode parecer a princípio, mas tudo isso vem a ser um mal necessário para um alerta de que nós estamos vivendo numa condição precária. Né? Não é aceitável uma coisa dessa para... Não é aceitável que nós, ainda aqui no Brasil, tenhamos as chamadas doenças de terceiro mundo. Malária, chagas, dengue, né? Chikungunya é uma coisa nova, mas nós temos ainda leishmaniose, esquistossomose. Nós temos dezenas de patologias onde países desenvolvidos já erradicaram. E nós ainda convivemos. Isso tem um custo. Alguém está pagando esse preço. Se morre de malária no Brasil, se morre de doença de Chagas, se morre de esquistossomose. Então, é inadmissível. Isso está diretamente relacionado à maneira como nós tratamos os nossos dejetos, como nós tratamos a nossa água, como nós tratamos o nosso ambiente. Quer dizer, a gente tem que se transformar também. Um pouco, né? Pegando a deixa da palestra, exatamente. Tem que se transformar. Não ser exatamente um transformista, mas tem que se transformar. Porque, na verdade, a gente precisa
de alternativas, muitas vezes que não estão à nossa disposição. A gente precisa fazer alguns, lá na minha terra, a gente fala alguns ajambramentos, né, para conseguir praticar, muitas vezes, uma medicina aceitável para a nossa população. Né? Então, gente, mobilização é o recado, né? Mobilização geral, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Já aconteceu no sábado, né? Uma mobilização aqui em Blumenau, aliás, no Brasil todo. E em Blumenau, para surpresa da gente, lugares em que os proprietários, casas em que os proprietários não admitiram a entrada. Gente, das no pessoas. Brasil, esse dado eu já tenho. No Brasil, tem havido, infelizmente é pouco, tá? Em torno de 3% dos domicílios se negam a entrada de qualquer agente de saúde para averiguação. 3%. É pouco. É pouco. Eu acho pouco. Aqui em Blumenau, hoje até escutei ouvi a gerente da vigilância falando que esse final de semana eles continuam, porque tem 3 bairros aqui que eles detectaram realmente focos, né? E que não puderam ter acesso. Então eles estão entrando com tudo para ver mesmo, né? Bom, o que mais a gente pode fazer? Eu acho que se todo mundo entender a importância dessas medidas preventivas, né? Se a gente elimina o vetor, nós eliminamos essas 3 doenças. Né? Se você tira o mosquito fora do país, já me disseram assim, mas na época de Dom João, na época imperial, nós estamos falando hoje de metrópoles. Naquela época o Brasil era rural. Era muito mais fácil você fazer controle dessas endemias ou epidemias, porque você vivia com um número de pessoas muito menor. Hoje não. A gente tem essas metrópoles, a gente tem megalópolis aí. Pega a Grande São Paulo, por exemplo, é muito difícil. Mas é aquela conscientização. Se você entende que se você está fazendo a sua parte de evitar que você crie os chamados criadouros, né, para a proliferação do Aedes, já é uma grande coisa. E as pessoas tomarem cuidado, né, principalmente gestantes, eu quero deixar como recado final isso. Eu tenho recebido muitas pessoas no consultório. Devo viajar, devo engravidar, posso viajar para uma área endêmica? Eu vejo isso com muita cautela. Agora, se não há uma outra alternativa, roupas compridas, evitar exposição de manhã e de tarde, que é onde a fêmea do mosquito pica. Durante o dia ela descansa, ela se alimenta de manhã e de tarde. Repelentes. De manhã conversar. E de tarde. É bom fazer. A picada se dá ao amanhecer e ao entardecer. Entardecer. E principalmente discutir com o seu médico qual é o repelente que ela pode usar. Lembrar que as gestantes não podem usar todo tipo de repelente. Ela vai ter que passar numa área muito grande do corpo e aquilo pode absorver e ser tóxico para o bebê. Então, discuta com o seu ginecologista, com o seu obstetra, qual o repelente, quanto tempo eu tenho que aplicar, reaplicar, e se puder evitar as áreas endêmicas, a gente tem recomendado. Isso não é uma recomendação só minha. O Centro de Controle de Doenças americano, chamado CDC, está fazendo essa recomendação. Vai engravidar, está grávida, não vá para áreas onde tem ocorrido casos de Zika. Na verdade, a concorrência é bem grande, né? Porque nós temos grandes eventos aqui no Brasil. Tivemos recentemente o Carnaval, teremos as Olimpíadas, né? E os Jogos Paralímpicos em seguida. Exatamente. Né? Muita gente de fora, né? É isso. Esse papo para estar mais vezes com a gente aqui, né? Para falar que sai isso aqui, passe logo e a gente possa falar de coisas melhores, né? Eu fico à sua disposição, como eu falei logo no início da nossa conversa, a gente tem 1.453 tipos de patógenos que causam infecção no ser humano. Então eu posso vir aqui mais 1.452 vezes. Estamos combinados, então. Fica à sua disposição. Tudo bem, muito obrigada. Tá? Vamos rapidinho chamar o nosso comercial, né, seu Chico? Chamar os nossos comerciais, em seguida, não sai daí, que eu tenho mais um convidado e você vai gostar, com certeza. Tá bom.